Boa tarde, que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ele colocou no meu coração, e essa palavra fala bastante, né, a respeito de intimidade com Deus. Às vezes essa questão é uma questão meia que as pessoas ainda desconhecem essa questão, mas hoje eu senti no coração de compartilhar com vocês aqui essa palavra no dia de hoje. Hoje o cenário ele tá meio diferente, mas é que hoje tá muito calor e eu decidi fazer o vídeo aqui no meu quintal de casa. E aqui é bem arejado, gostoso. Vai ser um vídeo bem legal. E o Espírito Santo colocou no meu coração o porquê que muitas pessoas não conseguem acessar hoje em dia a paz de Deus, né? E também elas não têm conseguido encontrar a paz interna e individual que tanto buscam, até mesmo na religião, indo muitos anos, às vezes frequentando um lugar. Essas pessoas não têm encontrado aquilo que estão procurando em Deus. Mas hoje eu peço que você medite nessas palavras que eu quero compartilhar com vocês nesse dia, porque através de vários versículos eu vou ministrar no coração de vocês no dia de hoje. Na palavra de Deus diz que nós temos um inimigo, né? E esse inimigo, ele é um inimigo, ele é real. Por mais que nós não estamos vendo ele, ele é real. E o truque que ele mais usa frequentemente para que nós venhamos pensar que ele não é real é se esconder. Constantemente ele está escondido nos observando, mas ele está ao nosso derredor, porque é assim que fala a palavra do Senhor para nossas vidas, né? Que o inimigo das nossas almas, ele se encontra ao nosso derredor, nos olhando, nos espreitando, nos vigiando, procurando o momento certo de tragar. Então, quando nós temos essa intimidade com o Senhor, isso se torna um divisor de águas na nossa vida. Por quê? Porque essa intimidade com Deus vai estar o quê? Sinalizando aquilo que nós não vemos. E você pode não entender ou entender, né, no seu jeito, na sua compreensão, que os olhos humanos, eles veem, mas veem frações de milésimos, minutos, não tem essa compreensão grande a respeito da visão, né? A gente vê, mas às vezes a gente não enxerga. Então, toda essa questão a respeito da intimidade com Deus é fundamental, porque é através da intimidade com Deus que ele vai sinalizar algo que às vezes a gente não está enxergando. E isso que é o mais legal disso tudo, né? É fundamental cultivar essa intimidade com o Senhor, porque é através dessa intimidade que vai ter a transformação e a gente vai estar vendo aquilo que a gente não vê diante dos nossos olhos, e isso é fantástico. Então eu quero compartilhar com vocês aqui no dia de hoje uma palavra, e essa palavra diz assim, ó: o inimigo, ele não gosta e não deseja com que nós nos tornemos íntimos de Deus. E por que ele não deseja e não quer? Porque ele sabe que a partir do momento que você começar a criar uma intimidade com Deus, o reino dele vai cair em sua vida. As fortalezas vão ser destruídas, desfeitas. Essa estrutura que ele criou para te aprisionar vai cair por terra. E eu tenho certeza que na sua vida tem coisas que até mesmo você não tem conseguido romper. E na minha vida foi assim também. Eu tinha sentimento de inferioridade, eu me sentia vítima, eu me sentia impotente mediante as minhas questões. E tudo isso só começou a ser quebrado mediante a uma intimidade com o Senhor, uma decisão e um posicionamento. Antes disso, eu tentei muito com a força da minha carne, com a força do meu braço, romper essas barreiras, e eu não consegui. Então, tem coisas que nós não vamos conseguir quebrar com a força do nosso braço. Na palavra do Senhor diz que não é pela nossa força, nem pela violência, mas é pelo poder do Espírito Santo.
Então, às vezes, quase sempre, na verdade, nós tentamos romper, né, barreiras, situações que são intransponíveis às nossas próprias forças. Mas essas mesmas barreiras são transponíveis e são rompidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso compartilhar com você no dia de hoje também que o inimigo, o opositor, ele não quer a sua intimidade com Deus. Porque quando você cultivar essa intimidade com Deus, ele vai fazer uma limpeza tão grande na sua vida que você vai ficar espantado da limpeza que ele vai fazer com você. Se for necessário, para você ter ideia, a grandeza do nosso Deus, ele vai mudar muitas vezes nós de lugares, ele vai nos retirar de mesas, ele vai nos retirar de cadeiras, ele vai nos fazer mudar de casa, ele vai romper relacionamentos, ele vai tirar um trabalho que está te causando dores. Então, quando nós cultivamos esse relacionamento com Deus, naturalmente as coisas mudam na nossa vida e mudam para melhor. Nós nos sentimos felizes, realmente vivos, e cultivar um relacionamento com Deus é a melhor coisa que eu e você possamos fazer na sua vida. Deus, ele diz aqui em sua palavra, que o posicionamento em decidir cultivar, né, essa intimidade com o Senhor, que vai mudar totalmente a sua vida, o contexto da sua existência. Aquilo que você pensava que você era vai morrer para que o novo eu de Deus cresça na sua vida. E também não é só isso, eu preciso compartilhar com vocês aqui no livro de Tiago, capítulo 4 e versículo 8, que diz assim, quando nós nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós. Então, se você parar para pensar, tem pessoas que passam a vida toda fugindo de Deus. E é justamente isso que o inimigo ele quer, que nós fujamos de Deus. Porque quando nós vamos de encontro a Deus, Deus ele resolve as questões que eu e você não podemos resolver. Então, você pode perceber que na nossa vida é assim, nós que moramos, né, em cidades, é barulho de carro, é barulho de buzina, né? São luzes, que mais? Um trabalho excessivo que não acaba, né? Tem pessoas que começam a trabalhar 7 horas da manhã e terminam de trabalhar, sei lá, 8, 9 horas da noite, quando o sol já se pôs, né? Então, você pode não compreender, mas tudo isso é um sistema criado para que eu e você não conecte a nossa mente com a mente divina, a mente superior, que é a mente de Deus. Então ele diz aqui em sua palavra, Tiago 4, versículo 8, quando nós nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós. E não é só isso, você pode observar que a nossa alma, ela está sedenta pela presença do próprio Deus vivo. E isso eu posso provar para você, por quê? Porque tem pessoas que eu conheço que estão do meu lado. Pessoas que têm a vida assim, totalmente resolvida. Pessoas financeiramente bem. Mas se você observar bem, elas não estão bem. Por quê? Porque a alma delas está sedenta da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque Ele é a única fonte de vida que nos dá a verdadeira vida. Então, quando nós cultivamos essa intimidade com o Senhor, Ele vai preencher cada lacuna do seu ser, cada espacinho que está vazio. Ele vai curar a sua tristeza, Ele vai te dar um novo cântico, Ele vai te dar a alegria. E é sobre isso que Deus está falando com você no dia de hoje. No livro de Salmos, capítulo 42 e versículo 1, diz que a nossa alma, ela está sedenta, mas não sedenta por riquezas, não sedenta por distrações que são passageiras, mas sedentas pela presença de Deus. Nessa palavra, no livro de Salmo 42 e versículo do 1 ao 2, diz assim, como a corça
brama pelas correntes das águas. Assim é minha alma, suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei-me, apresentarei ante a face de Deus. Então, nessa palavra está dizendo aqui claramente que a nossa alma, ela deseja, ela anseia, ela precisa ter uma intimidade com o Senhor, a presença de Deus, do Deus vivo. E a melhor maneira que você pode achar na sua vida para poder se conectar com Deus é no silêncio. É quando nós estamos silenciando, quando nós silenciamos a nossa alma, quando nós silenciamos a nossa vida, quando nós silenciamos a nossa mente, quando nós desligamos as nossas atenções, né, daquilo que está entretendo. Então, tudo isso que nós passamos na nossa vida, essa busca desenfreada por algo, esse algo é a presença do Deus vivo. Nada que nós possamos fazer vai trazer esse contentamento na alma e no espírito, né? Então Deus, ele me incomodou para mim trazer essa palavra no dia de hoje, né? E ele fala aqui, né, que a nossa alma, ela anseia, ela deseja. No livro de Isaías, se você quiser me acompanhar aqui no livro de Isaías, capítulo 55, Isaías 55, versículo 1 a 3 diz assim, ó: Vós todos que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer, sim. Vinde comprai sem dinheiro inestimável, espiritual e sem preço, simplesmente pela autoentrega, que aceita a bênção de Deus. Por que você gasta dinheiro com aquilo que não é pão? O produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Ouve-me, atende, come o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura, a abundância de alegria espiritual. Inclina os ouvidos e vinde a mim. A vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências, bondade, boa vontade e compaixão prometidas a Davi. Então Deus, ele continua falando aqui com você no dia de hoje através dessa palavra. Primeiro ele fez essa pergunta para mim também, né? O porquê que você tem demorado tanto de entender, né? Você tem procurado, você tem gastado, você está cheio de pessoas, rodeado de gente, mas isso não tem satisfeito a sua alma, isso não tem satisfeito o seu ser. Pelo contrário, quanto mais tem estado assim ansioso, ansiosa, menos tem encontrado a paz. Então Deus, ele diz aqui, aquilo que ele tem para nos dar é algo que é inestimável, é algo que não tem preço. Por quê? Porque não tem, é uma coisa muito valiosa. E é uma coisa o quê? Espiritual, não é físico, né? E às vezes nós queremos achar isso fisicamente, né? Através das pessoas, esperando o reconhecimento, muitas vezes um elogio, muitas vezes nós queremos a plenitude na alma e no espírito vindo das outras pessoas que são nossos irmãos em Deus. Mas isso nós não vamos encontrar. Por isso que Deus está falando aqui, por que nós estamos trabalhando por aquilo que não é pão? E isso significa trabalhar por uma coisa que vai passar, que é uma ilusão, que não é real. Mas quando nós trabalhamos, investimos nessa intimidade com o Senhor, com Deus, aí sim nós começamos a comer de um pão, mas não é um pão que alimenta o estômago e vai embora. Será um pão que nós vamos nos alimentar, que é para a vida toda.
Então Deus ele continua falando aqui na sua palavra, ó. Inclina os ouvidos a mim, a vossa alma viverá, porque com você farei uma aliança perpétua, dando-vos bênçãos, bondade, boa vontade, compaixão, e tudo isso já foi prometido. Então, muitas vezes, Deus ele está nos chamando a um nível de profundidade maior, né? Deus, eu tenho certeza que esses dias ele está nos chamando a um nível de profundidade maior. Mas ao mesmo tempo que ele tem nos chamado a um nível de profundidade maior, também tem aumentado as distrações, tem aumentado os ruídos, tem aumentado tudo aquilo que o sistema ele levanta para nos distrair dessa busca, né? Vamos dizer assim, desse relacionamento, dessa intimidade, dessa entrega para com Deus. E isso é incrível, por quê? Porque quando eu falo que Deus ele nos chama para o secreto, né? Para a intimidade, você pode perceber que quando você está cultivando isso, quando você está buscando isso, você pode perceber que tudo parece que se levanta contra. É barulho, né? São problemas, às vezes problemas na família, às vezes é um problema de doença, às vezes é conflito no relacionamento também, porque o inimigo usa bastante os relacionamentos para nos distrair, né? São N coisas, na verdade, são N coisas que querem roubar a nossa intimidade com o Senhor, mas você precisa, assim como eu no dia de hoje, né, nos posicionarmos, e a gente vai precisar andar sobre as águas muitas vezes. Quando nós decidimos cultivar esse relacionamento, nós vamos ter que precisar andar sobre as águas, né? Às vezes deixar a nossa própria vontade, o nosso eu, às vezes cortarmos da nossa vida alguns momentos, algumas horas que a gente poderia estar fazendo algo para nós mesmos e tirarmos para estarmos aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Mas tudo isso que nós fazemos para com Deus e nós não é uma perca, é um investimento, e o melhor investimento da nossa vida. E nessa palavra, no livro de Salmo 42, versículo 2, continua dizendo assim, ó: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me assentarei ante a sua face. Quando seriamente me lembro disso, dentro de mim derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa do meu Deus, como um maestro antes da sua banda, cronometrando os passos para o tom da música e para o cântico da canção, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festeja. Porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei na salvação da sua presença. Então aqui esse salmista, ele continua se perguntando e indagando se ele está indo à casa de Deus, se ele está com os irmãos, se ele está se alegrando, se ele está festejando, se ele está buscando ao Senhor. Por que que a alma dele ainda continua sedenta? Por que que nada tem preenchido o vazio da sua alma? Por que que ele ainda continua sentindo falta de algo? Por que que ele continua triste, com dependência emocional sobre os seus irmãos, sobre as pessoas, até mesmo querendo as coisas dessa vida? E é incrível que Deus ele continua falando aqui comigo e com você nessa palavra, que a intimidade, ela é totalmente de rituais, ela é totalmente diferente de rituais. A intimidade é um relacionamento, né? É uma amizade, traz a plenitude, a satisfação, a realização, o contentamento. E quando nós nos relacionamos com Deus,
a nossa alma ela fica tranquila, ela fica calma, ela não anseia por as coisas dessa vida. Pelo contrário, nós podemos encontrar essa plenitude de alma e de espírito em Deus. Mas aqui o salmista ele não estava encontrando. Por quê? Porque ele estava falando que mesmo indo ao templo, mesmo estando com pessoas, mesmo se alegrando através das festas, porque antigamente eles cantavam, eles dançavam, eles tomavam vinho, eles se alegravam, eles cantavam hinos, mas mesmo assim ele não estava feliz. Então significa que na verdade ele ainda não tinha entendido, né, que o contentamento, a satisfação e tudo aquilo que a alma dele ansiava, estava sedento, não era por estar fazendo algo ou com pessoas, mas aquilo que ele precisava estava em Deus. E eu quero compartilhar com vocês também que na minha vida foi assim também. Eu trabalhava, ainda trabalho, me alegrava, ainda me alegro, né? Dançava, ainda danço, né? Tomo vinho, né? Mas a minha alegria, ela não está condicionada a rituais e a nada dessas coisas do mundo, mas a presença do Deus vivo, ela se revela a mim dia após dia, me ensinando, me preenchendo, alegrando meu coração. E é isso que a presença do Senhor quer fazer com você através desse vídeo. Então Deus ele está falando aqui, ó, desde o começo, né? Com a nossa vida e com a minha vida, né? O que você não entendeu ainda, né? Que o que o relacionamento com o Senhor pode nos dar, pode trazer. E é sobre isso que Deus está falando com a minha vida e com a sua vida nesse dia. Quando nós optamos, eu preciso compartilhar também isso, quando nós optamos nos distanciar de Deus e não termos uma intimidade com o Senhor, nós atrapalhamos a grande obra que Ele quer fazer na nossa vida. Os tesouros celestiais que Ele deseja nos mostrar, e não apenas isso. Eu quero compartilhar com vocês aqui, aonde diz que, em João, na verdade, João capítulo 6 e versículo 1 diz que Jesus, mesmo estando em meio a tribulações, tristezas e dores, Ele sempre se afastava para ter um diálogo com Deus. Ele sempre estava se afastando para se relacionar e conversar com o divino. E isso está escrito aqui na Escritura por diversos capítulos, diversas mensagens que sempre Jesus ele se retirava. Ele saía e ele sempre deixava os discípulos, né, aqueles a quem ele acompanhava. Mas ele estava sempre se relacionando com Deus. E Deus ele também me mostrou aqui através dessa palavra que o que tem impedido você e até às vezes a mim também, com certeza, porque eu também sou pecadora e errante, estou aprendendo, não nos arrependermos, sabe? De praticarmos e fazermos coisas a qual nos separam de Deus, né? E é incrível isso, por quê? Porque nós precisamos pensar em Deus não como Deus, nós precisamos pensar em Jesus não como um Deus, mas como nosso irmão, né? Nós precisamos pensar em Deus como nosso Pai. Então, quando nós fazemos coisas que nos machucam e nos machucam os outros, nós acostumamos a querer esconder, a nos fechar, a nos trancar. E foi isso que Adão e Eva fez quando pecou no paraíso, sabe? Na hora em que Deus desceu para falar com eles, a primeira coisa que eles fez depois de comer o fruto proibido do conhecimento foi se esconder de Deus. Assim que eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam na hora, porque eles sabiam que ali Deus iria descobrir tudo. Então, quando nós estamos fora da vontade do Senhor, não precisa ninguém nos corrigir, ninguém falar o que é certo e o que é errado para nós. A nossa própria alma, ela sabe. Ela aponta, na verdade, aquilo que nós podemos ou não fazer, aquilo que vai trazer a nossa morte e aquilo que vai trazer a nossa vida. Então, quando nós escondemos isso em nós, não nos arrependendo, não limpando o nosso coração, nós, sem querer, né? Então, é através, na verdade, do arrependimento que nós construímos essas pontes com Deus para que a gente venha ter intimidade com o Senhor. Mas quando nós fazemos igual Adão e Eva, nossos irmãos,
nos escondemos, em vez de ponte, nós temos criado muros. E esses muros, muitas vezes, são eles que têm nos impedido de ter um relacionamento profundo com Deus. E esse relacionamento é o que eu e você precisamos para nos sentirmos realizados, plenos e felizes. Então eu penso na minha vida que, se for necessário, nos arrepender, pedir perdão, voltar atrás naquilo que nós falamos e que não era certo, com certeza é muito bem melhor do que perder essa intimidade e esse relacionamento com o Espírito Santo. E eu posso dizer para você, e eu quero compartilhar também, dizendo que quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais Ele revela aquilo que existe em mim. Você acredita nisso? Esses dias eu estava conversando com o Senhor, orando com Ele. E aí Ele revelou para mim aquilo que estava no meu coração, que nem eu mesmo enxergava. Porque estava muito escondido, lá no fundo mesmo. E quando Ele revelou para mim, na hora eu reconheci que aquilo ali não era coisa boa mesmo. Não era coisa boa. E aí naquele mesmo instante eu já pedi para Deus perdão. E já comecei a pedir ao Senhor que Ele me ajudasse a tirar aquilo do meu coração. Porque eu sabia que aquilo ali que estava no meu coração não era um caminho bom. Mas com certeza ia ser um caminho de morte, ia ser um caminho ruim. Mas Deus, Ele não tirou do meu coração logo na medida em que eu pedi. Pelo contrário, todos os dias eu peço, todos os dias eu falo. Mas uma coisa que eu descobri é que quanto mais nós chegamos perto dEle, mais Ele revela aquilo que nós nem em nós mesmos conseguimos ver dentro de nós mesmos. Então, antes de nós se conhecermos, Deus, Ele nos conhece melhor do que nós. Você pode ter certeza disso, que antes de nós nos conhecermos, Deus, Ele conhece melhor do que eu e você juntos. Então, Jesus, Ele entendia que Ele também necessitava de Deus, por mais que Ele veio aqui designado para desempenhar uma função. Jesus, Ele era disciplinado. Então, mesmo que Ele não quisesse, mesmo que Ele estava com sono, mesmo que Ele estava cansado, mesmo que Ele estava aflito, mesmo que Ele estava sozinho, mesmo que Ele estava sem entender, Ele decidia e Ele ia ter um momento com Deus, cultivando a intimidade com o Senhor. E isso me faz lembrar a respeito de uma palavra que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, que nós precisamos constantemente nos revestirmos da armadura de Deus. E essa armadura de Deus, ela consiste, através do quê? Da fé, da oração, da leitura da palavra e principalmente de se comunicar com Deus. Então, Jesus, Ele era disciplinado. E quando eu lembro o que Jesus passou, o que Ele teve que passar, o que Ele teve que enfrentar, os leões que Ele teve que matar para realizar a vontade de Deus, isso mostra que Jesus, Ele era um homem, porque Ele estava aqui como homem. Ele era um homem extremamente disciplinado. Com certeza Ele tinha horário para tudo, para acordar. Com certeza Ele fazia bastante orações, Ele dedicava bastante tempo com Deus, de aprendizado, leitura da palavra. E aí, é sobre isso que a palavra do Senhor, Ele deseja sobre mim e na sua vida. Nós não vamos conseguir vencer nada nesse mundo, nada, nem a nós mesmos, se nós não conseguimos cultivar um relacionamento com Deus. E isso faz me lembrar de bastante pessoas que até têm ministério, sabe? Pessoas que cuidam de outras pessoas, mas elas ficam exaustas, ficam cansadas porque se entregam demais para os seus irmãos em Cristo e esquecem de cultivar com Deus um relacionamento. Teve uma vez que eu vim trazer uma palavra e Deus falou claramente para mim no meu coração. Ele falou assim para mim: Ariane, antes de você ministrar qualquer coisa, você me fale, você me convide para estar contigo na palavra. Você me chame, porque quem vai falar através de você sou eu, não você. Então não se preocupe com os outros, mas se preocupe comigo, em ter um relacionamento comigo.
Então, muitas vezes nós queremos ajudar a todos, mas até na hora de ajudar, nós precisamos entender que existe o lugar de Deus, existe hora, maneira, jeito adequado para tudo. E a melhor coisa que nós precisamos ter na nossa vida é um relacionamento com Deus, porque Deus, ele é a nossa base. A intimidade com o Senhor, ela é a própria vida. A intimidade com a palavra, a leitura da palavra. Então Deus, ele me trouxe aqui essa palavra, ó, no livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 11, que diz aqui, ó, que o disciplinado, ele usa a armadura de Deus, mas não só usa diariamente a armadura, ele cultiva um relacionamento com o dono da armadura, que é o próprio Criador, o próprio Deus. Então não tem como um atleta, né? Às vezes nós vemos atletas vencendo, passando, né, por lutas, por desafios, e a gente vê eles vencendo, mas a gente esquece de entender e ver que eles se prepararam para aquilo, que eles cuidaram da alimentação, que eles cuidaram da mente, que eles se prepararam. E na nossa vida também precisa ser assim. Nós precisamos cuidar da nossa vida como um todo e principalmente cultivar um relacionamento com aquele que é dono da vida, né? Que é dono de nós, que é dono disso tudo aqui que nós contemplamos com nossos olhos. Então, medite nessa palavra nesse dia, né? Esse relacionamento profundo que nós precisamos ter e cultivar. É Ele que nos levará aonde nós queremos chegar, né? Se você tem buscado uma paz interior na sua alma e na sua vida, saiba que há um caminho. E esse caminho é cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus. E para finalizar aqui, eu quero dizer aqui que a intimidade com Deus, ela traz cura. Que a intimidade com Deus, ela nos dá nova identidade. Que a intimidade com o Senhor, ela quebra as prisões físicas, mentais e emocionais que nós temos e nem sabemos. A intimidade com o Senhor, ela faz revelar coisas que estão escondidas. No livro de Isaías, capítulo 45 e versículo 3 diz que Deus, ele revela aos seus filhos, aquele a quem ele tem intimidade, tesouros escondidos e riquezas encobertas. Mas para que ele revele os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Então, se essa palavra falou com você no dia de hoje, se foi resposta da sua oração, daquilo que você estava pedindo ao Senhor, comente aqui nos comentários falando a respeito dessa palavra, porque essa palavra falou bastante fortemente no meu coração. E eu quero dizer para você que todos os dias tirar um tempo para estar com Deus no meio do barulho, no meio de uma cidade barulhenta, no meio de som alto, no meio até mesmo de poluição sonora, visual, é bem desafiador. Mas se você quer realmente e deseja encontrar aquilo que você busca, você vai precisar fazer igual a Jesus, se retirar para um lugar tranquilo e começar a cultivar esse relacionamento com Deus, porque é através disso que a sua vida ela vai mudar por completo. E eu digo isso porque se eu estou aqui, foi cultivando essa intimidade com o Senhor, porque se não fosse Deus, nem aqui eu estaria. Pode ter certeza disso. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe com mais pessoas que estão precisando escutar essa palavra no dia de hoje, porque eu tenho certeza essa palavra foi tremenda, falou praticamente mais comigo do que vocês, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Não se esqueça de compartilhar. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus venha fortalecer e que Deus venha dar estratégia, porque até mesmo para estar com Deus nós precisamos no dia de hoje ter estratégia, porque o inimigo ele vai tentar de todas as maneiras tirar o seu foco, a sua atenção e roubar o seu coração também. Então vigie, fique de olho, pense, né? Quando você vê uma distração, você precisa ver que não é só apenas uma distração, é o inimigo roubando o seu tempo que você precisa ter com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe.